Olá pessoal, aqui é o professor Alexander de Matemática. Estou aqui trazendo mais um vídeo de correção para vocês. Dessa vez a correção do exercício 3 e 5, tá? Não tem um 4, exercício 3 e 5. Vamos fazer a correção aqui desse exercício aqui rapidinho, tá? Desses dois aí, tá? Então a gente tem exercício 3. Uma locadora de automóveis... vou pegar o lápis aqui. Uma locadora de automóveis anuncia uma promoção de aluguel de veículos no qual o locatário, a pessoa que aluga lá, deve pagar uma taxa fixa de R$ 39,90 mais uma quantia proporcional à quantidade de quilômetros rodados. Então, o que quer dizer essa quantia proporcional à quantidade de? Conforme mais quilômetros rodados ela paga, mais ela anda, né? Mas ela vai pagar, né? É a mesma ideia que você tinha no Uber, né? No Uber, por exemplo, quanto mais longe, mais você paga, né? Então, quer dizer, essa ideia de proporcionalidade. Nessa promoção, para calcular a quantia Q a ser paga pelo aluguel de um veículo, utilize-se a forma. Então, aqui ele já deu a função que expressa essa quantidade de aluguel, tá? Então, quer dizer que ele tem uma quantidade fixa, mas vai sempre mudando conforme o quilômetro, né? Conforme o quilômetro rodado vai indo, né? Então, conforme vai aumentando o quilômetro rodado, eu vou somando esse 88 centavos aí, né? Que ele colocou pra gente. Nessa fórmula, qual a variável dependente e qual a variável independente? Então, é só a gente observar como é que tá essa formulinha aqui, ó. Só a gente olhar que o aluguel, gente... O preço do aluguel, ele vai depender do número de quilômetros rodados, porque quanto mais quilômetros rodados eu ando, maior vai ser esse aluguel, certo? Então, quer dizer que essa quantia Q é uma variável dependente e essa distância do veículo é uma variável independente, tá? E nesse sentido, tá? Então, a gente tem que sempre observar isso, tá? Porque o quilômetro rodado não vai depender da quantia de aluguel, mas a quantia de aluguel ela vai depender desse número de quilômetros rodados, tá? Para ela aumentar aí, tá? Por isso que a Q, então a gente coloca aqui a Q é a variável dependente, então vocês tinham que escrever que a Q é dependente e a D é independente, tá? Então nesse caso aqui. Daí a B. Nessa locadora, qual o preço por quilômetro rodado? Aqui, ele já mostra, ó. Nessa fórmula aqui, ele já mostra qual que é o preço de quilômetro rodado. Porque se eu tivesse 1 quilômetro de distância, ia ser quanto? Ia ser 0,88. Quando eu falo preço por quilômetro, é quanto preço por 1, certo? Então, o preço por 1 é 0,88 centavos. Então, 88 centavos aí, tá? Para eles, né? E quanto pagar uma pessoa que alugar um veículo e percorrer 230 quilômetros? Então, aqui a gente tem que fazer uma continha, né? Uma continha que não é muito complicada, né? Então, vamos aqui para o cantinho um pouco aqui e vamos fazer essa continha. Então, ele já deu a fórmula do aluguel, né? Então, o que representa o quilômetro rodado aqui na fórmula? A quantidade D, a quantia D de quilômetro rodado é aqui que representa. Então, basta a gente substituir. Então, a quantia de aluguel vai ser como? R$ 79,80, certo? Mais 0,88 vezes a quantidade de quilômetro rodado. Ele quer saber com a pessoa que percorre 230, certo? Então, 230. Uma curiosidade, gente, que isso também é aquele jeito... Não, acho que não. Eu ia falar daquela questão das bicicletas, mas eu acho que não funciona desse jeito. Aquelas bicicletas que alugam na praia, né? Que normalmente eles pagam preço fixo, né? Ele não fica calculando quanto que você gasta, né? Aí, né? Então, a gente fazendo essa continha aqui, 0,88 vezes 230, gente, na minha colinha, dá 202,4, tá? Daí faz a quantidade aqui, vai 79,80 mais, deixa eu fazer aqui, 0,80 mais esses 204, né? Não precisava nem fazer essa outra, copiei a mesma coisa aqui.
nem precisava fazer, somando aqui já vai dar 282. Fiz, gente, já tinha feito antes, tá? Essa continha aqui, porque conta com vírgula, não sei o que, né? Então, enche o saco, né? Então, a gente faz aqui rapidinho. Então, a gente tem aqui, agora vamos fazer a questão 5. Então, a questão 5 é uma questão do Enem, interessante essa questão. Uma professora realizou uma atividade com seus alunos utilizando canudos de refrigerante para montar figuras, onde cada lado foi apresentado com um canudo. A quantidade de canudos C de cada figura depende da quantidade de quadrados que formam cada figura, certo? Que formam cada figura. A estrutura de formação das figuras está representada a seguir. O que ela quer dizer? Que a quantidade de canudos, né? Então, canudos é isso aqui, ó. Quando ela está falando dos canudos, ela está se referindo a essa parte da figura aqui, ó. São essas partes aqui, quando ela se refere a canudos, certo? Essas partezinhas aqui, ó. Tá? Quando eu estou falando dos canudos, é isso. Eu fiz meio torto, entortando o negócio, mas é isso. Esses são os canudos, né? E depende da quantidade de canados que formam cada figura, né? Então, a gente tem aqui uma figura, vai ter 4 canudos. 2 figuras vai ter quanto? Ó, a gente olhar aqui, 2 quadrados, certo? Tem aqui. Eu tenho 2 quadrados. Aqui representados. Mas só que eu não tenho 8 quadrados, eu tenho 7 quadrados, ó. Porque eu tenho 4 aqui e mais 3 aqui para formar, né? Então, nem precisava ter feito aqui. 8 e mais 3 aqui. Aqui é a mesma coisa, ó. Vamos olhar quantos quadrados tem. Tem 3 quadrados, então eu teria quantos quadrados aí? Eu teria 4 vezes 3, né? Mas 4 vezes 3 menos 2, né? 4 vezes 3 menos 2, porque tem 2 canudos repetindo aqui, né? Pela quantidade de quadrados, né? Então, esses 2 canudos repetindo, eu tiro esse aqui, né? Tiro 2, ficou 10. Daí, que expressão fornece a quantidade de canudos em função da quantidade de quadrados de cada figura? Como ele já deu aqui, a gente não precisa quebrar a cabeça para encontrar a expressão, né? Porque aqui, ele já deu alguns exemplos de expressão nessas alternativas, né? Então, como esse exercício do Enem, vamos fazer um truquezinho. A gente vai substituindo, né? Aqui a quantidade de canudos, né? Que ele dá aqui pra gente, né? A quantidade de quadrados e ali o C é os canudos, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, a primeira a gente tem quantos quadrados na primeira figura? A gente tem 1 vezes Q, que é 1 vezes 1, no lugar do que eu coloco 1, que é 1 quadrado, vai ser 4 canudos. Isso deu correto. Mas se a gente fosse olhar para o segundo aqui, vamos olhar para o segundo. O que o segundo dá para a gente? Vai ser 4 vezes 2, vai ser 8 canudos, que está equivocado, porque eu tenho 7 canudos. Lembra que tem um que se repete? Está equivocado, tem 7. Então, a primeira fórmula não dá certo. Se a gente olhasse para B, certo? A B, a gente for substituir 1 aqui, então eu tenho canudo igual a 3 vezes 1, certo? Mais 1. 3 vezes 1, então uma figura, certo? Vai dar 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Então, aqui eu fiz. Agora, se eu fosse olhar para canudos com 2 quadrados que eu tenho, então, vai ser 3 vezes 2, mais 1, 6, 7. Até aqui está dando certo. Se eu fosse olhar para a terceira figura, o que eu ia ter? Canudo igual a 3 vezes 3, certo? Mais 1. Então, canudo, 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Então, aqui, a gente resolveu aqui. Então, gente, essa aqui deu certo em todas. Se eu fosse olhar as outras iam furar, tá? Então, se fosse pensar no Enem, eu já ia nessa aqui direto, né? Então, a alternativa certa. Mas vamos olhar as outras, né? Porque a gente só tem certeza. Então, a gente tem aqui a outra
A outra, que é essa C, essa aqui, ela já ia furar se eu substituísse 1, ó, porque 4 vezes 1 menos 1, canudo, 4 vezes 1 vai dar 4, menos 1 vai dar 3. Aqui eu não tenho 3 canudos, certo? Então, essa aqui, ó, não é a certa. Tchau. Se eu fosse olhar agora para C, Q mais 3. A primeira, substituísse aqui o quadrado, 1 mais 3 ia dar 4, certo? Fosse substituir para 2 quadrados aqui, então se fosse substituir 2 mais 3, 5. Não ia ter a quantidade certa, essa não vale também. E essa aqui já foi para a primeira, então não está certa, tá? Então é a alternativa B que é a certa, tá, gente? Então a alternativa B que é a correta, então bastava vocês justificarem aí o porquê. E era isso, gente. Então espero que tenham entendido, não ficado nenhuma dúvida. O vídeo ficou um pouquinho grande, mas deu para explicar bastante e entender, né? Espero que tenha ficado claro tudo aí para vocês, né? Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários, ou pode me falar comigo no Classroom, ou mesmo por e-mail, tá, gente? Então é isso, gente, até a próxima. Tchau, tchau!